Fala aí, pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Vamos acompanhar as últimas notícias do São Paulo. Trago atualizações para vocês do Mercadão da Bola do Tricolor. E o zagueiro Alan Franco vai renovar ou não? Então, sem mais enrolação, vamos pro vídeo. Bora falar agora sobre o São Paulo, que está mais esperançoso com a renovação de contrato do zagueiro Alan Franco, que tem sido tratada como prioridade absoluta. Cheguei a conversar com o presidente Júlio Casares na manhã dessa terça-feira para perguntar a respeito de um zagueiro que tem sido muito debatido por torcedores do São Paulo nas redes sociais, o Medina. O Júlio descartou a contratação do atleta que pertence à Ferroviária e disse que o foco total está na prorrogação do vínculo do Alan Franco, que se encerra em dezembro desse ano, ou seja, a partir dessa terça-feira o Alan Franco já pode assinar um pré-contrato para se mudar de graça, sem custos, a partir de 1º de janeiro para qualquer time do Brasil ou do mundo. Pois bem, a informação que eu quero dividir com vocês agora é de que a última reunião que aconteceu entre São Paulo e representante do Alan Franco foi tratada como, abre aspas, bastante positiva, fecha aspas. Existe a expectativa de que mesmo com essa possibilidade de assinatura de pré-contrato com um rival, que o Alan Franco nos próximos dias, enfim, se acerte com o São Paulo. Existiam algumas pendências importantes. Primeiro, o Alan Franco quer se tornar o zagueiro mais bem pago do elenco tricolor, ultrapassando o Arboleda, que tem um custo mensal de 800 mil por mês. São Paulo relutava com a ideia, mas já acabou concordando em ceder. Havia também uma pendência com os empresários do Alan Franco, ainda quando da sua contratação junto ao Atlanta United. São Paulo prometeu parcelar com caráter de prioridade toda essa dívida existente para que o acordo possa ser sacramentado o mais rápido possível. Diante de qualquer novidade, volto aqui para contar para vocês. Beleza? Vamos para o estádio do Pacaembu, bater um papo com a Marina Buffon sobre o São Paulo. O mercado da bola do clube está movimentado, né, Má? Sim, temos duas novidades hoje. Uma saída, como a gente havia antecipado ontem, que nos próximos dias, próximas horas, haveria esse anúncio oficial. De fato, o lateral Igor Vinícius, lateral direito, foi anunciado oficialmente pelo Santos. Ele ainda tinha 6 meses de contrato, foi liberado antecipadamente, fechou esse contrato definitivo até 30 de junho de 2028. Vai para lá, concessão definitiva dos direitos. Portanto, o Igor Vinícius, que foi importante para o São Paulo, ele das crias, das categorias de base do Santos mesmo, dos meninos da Vila, passou aí por alguns clubes de São Paulo e depois chegou ao Tricolor Paulista, onde ficou por 7 temporadas, conquistou 2 títulos, Paulistão de 2021 e também a inédita Copa do Brasil de 2023, havia perdido espaço com o Subeldia e nesse momento a gente sabe que tem 2 opções ali mais definitivas, mais diretas para o Hernan Crespo na lateral direita, que são o Cédric Soares, que tem contrato até o final do ano, e também o Ferrarese, que é zagueiro e por muitas vezes foi utilizado também na lateral direita. Essa então a questão da saída do Igor Vinícius. Agora o Marcos Antônio fechou, mais um ano de vínculo de empréstimo junto à Lazio da Itália. Esse empréstimo vai até então, portanto, dia 30 de junho de 2026, com uma opção de compra ao final desse período. O Marcos Antônio, que tem aí uma grande responsabilidade no meio de campo de São Paulo, porque o Luiz Gustavo acabou se machucando numa ocasião, depois o Pablo Maia também, enfim. Ele acabou se machucando também, está voltando de lesão. Até fugiu o nome, estava falando aqui dos volantes. O Marcos Antônio, então, renova esse contrato, vai ser importante para o Crespo. Na semana passada, voltou a treinar totalmente junto com seus parceiros no gramado. Ele estava tratando uma lesão muscular na posterior da coxa. Ele, então, renovou o seu contrato. Essas são as 2 novidades do São Paulo, tá bom, gente? Eu volto com vocês aí para vocês comentarem essa saída e essa permanência do Marcos Antônio. Mar, o que você tem para comentar sobre essas saídas? Olha, eu gosto do Marcos Antônio. Eu acho o Marcos Antônio um grande volante. É um volante que sabe sair jogando, né? É difícil você encontrar um volante que sabe sair jogando e que alimenta o meio-campo e o meio-campo o ataque, né? É difícil isso. Ele faz essa transição muito bem. Quer dizer, não é um craque, vou dizer para você que, olha, vai resolver todos os problemas do São Paulo, né? Vai fazer 5 gols por jogo. Não vai, mas ele é um bom jogador. Agora, quanto à saída do Igor Vinícius, eu lamento, porque depois de 7 temporadas e 2 títulos, o cara sai pela porta dos fundos, né? Porque estava sendo rifado pelo Corinthians,
O Corinthians queria ele também, acabou não desistindo da contratação, ele acabou indo para o Santos. Tomara que no Santos ele encontre o caminho, né? Porque ele, na minha opinião, não é um lateral dos sonhos, mas é um lateral que quebra o galho. Para a realidade, talvez, do Santos, ele possa ajudar muito o Santos. O São Paulo não via mais espaço para ele, não. Já não vinha sendo aproveitado já há um bom tempo. E era uma carta praticamente fora do baralho. Então acho que é bom para o São Paulo, é bom para o Igor Vinícius e pode ser muito bom para o Santos, que tem as suas deficiências, tem o seu elenco lá muito limitado, precisa realmente corrigir a rota, montar novamente o elenco para tentar não ser rebaixado. E a permanência dos garotos, ela para mim ela é saudável em qualquer hipótese, Michele. Mesmo como disse o Chico, não é um garoto ainda que chega, que encanta, que domina, que resolve. Mas você hoje, se qualquer garoto que você tem um pouquinho de qualidade, você vai dispensando, que é o seu material humano, a coisa fica complicada. Então, segurar o garoto, eu achei que segurar o Marcos Antônio foi uma boa, sim. O presidente Casares, inclusive, postou nas redes sociais que a dívida caiu um pouquinho, né? Tem lá a porcentagem, tudo, da dívida que diminuiu um pouco. É uma dívida gigante? É uma dívida gigante, mas o São Paulo está trabalhando para diminuir, não é fácil, não é da noite para o dia, né? Então, o São Paulo espera ter um caixa um pouco mais folgado no ano que vem para poder exercer essas compras como a do Marcos Antônio. E o legal, assim, que eu queria trazer de bastidor em relação ao Marcos Antônio, é que o Marcos Antônio está agradando muito ao Crespo nos treinos. Então, assim, o Crespo ainda no trabalho não formou time. Ele formou, por exemplo, ataque. O ataque, ele teve uma hora que ele formou lá com o Rian Francisco, teve uma hora que ele colocou o André Silva, aí tem Dineno também. E a dupla de volantes, para falar do Marcos Antônio, tem sido em todos os treinos, não foram muitos, é bem verdade, ainda vai ter toda a intertemporada, mas nesses trabalhos todos que o Crespo fez, a dupla de volantes é Alisson e Marcos Antônio. Então, o Marcos Antônio e o Alisson me parece, ou caminha para ser a dupla de volante do Crespo nesse primeiro momento dele. 3 zagueiros com os 2 volantes. Olha só, então já temos um time sendo desenhado aí. Já está começando a ser desenhado. Pelo menos pelas observações iniciais dele. Assim, não me parece que num primeiro momento o lateral esquerdo, por exemplo, seja o Enzo Dias. Né? Me parece que vai ser o Wendel que é mais ofensivo, porque ele vai jogar com uma linha de 3 zagueiros. Né? E até o Enzo Dias, por ser um jogador que tem esse poder de defesa, de defender, numa situação de emergência, já que você tem o Juan Tressoldi, que a gente vai falar daqui a pouco, fora, e você tem 4 zagueiros e não mais 5, você pode até improvisar o Enzo Dias como um terceiro homem de zaga. É uma possibilidade. Não está sendo discutido isso, não está sendo treinado, mas é algo que está sendo pensado por algumas pessoas de dentro do São Paulo. Então, assim, pode ser Cedric, pode ser Mike, que é o lateral que vai subir da base. Ferrarese não é mais lateral, isso está bem claro na cabeça do Crespo. Ferrarese é zagueiro. O Wendel, que tem essa característica mais de ataque, pode ter mais oportunidades para ter uma sequência, mostrar realmente esse jogador, porque o Wendel é um jogador que vem recebendo críticas do torcedor de São Paulo, e eu acho que são críticas muito adiantadas já. Acho que tem que dar um tempo para o jogador se adaptar. Estamos falando de um jogador de seleção brasileira. Acho que a torcida não pode pichotar, e também não estou querendo ser sommelier de torcida, mas acho que também não pode pichotar um jogador que é importante como é o Wendel. Então, assim, o São Paulo está se desenhando. E o Marcos Antônio é um cara que já está ganhando a confiança do Crespo. Você falou do Tressoldi, quero te perguntar sobre ele e sobre Alan Franco também. O Tressoldi não vai dar. Venceu o contrato no dia 30 e o São Paulo queria fazer o mesmo que fez exatamente com o Marcos Antônio, que era uma renovação para jogar para 2026, o pagamento. Mas aí o Sassuolo não aceitou as condições. Tem a questão da lesão, que ainda é uma incógnita, o tempo de recuperação. Não sabia se ele ia fazer a cirurgia aqui ou na Itália. Então o São Paulo não conseguiu essa confirmação de reempréstimo e o jogador vai mesmo retornar para o Sassuolo. Diante disso, Crespo e diretoria ainda não conversaram sobre se vai ao mercado para buscar zagueiro,
que vai buscar um meio-campista, vai buscar um jogador de velocidade dos lados do campo, o São Paulo já está buscando, mapeando o mercado. Agora, se vai buscar zagueiro também, ainda não teve essa conversa com o Crespo e eles vão conversar ao longo dessa intertemporada. Enquanto isso, o São Paulo trabalha com o elenco que tem. Do Alan Franco, houve um avanço no sábado, uma conversa, houve um avanço, já tem praticamente já zerada ali as diferenças da proposta que o São Paulo enviou para o Alan Franco, na questão de tempo de contrato, de grana. Tá pegando, e isso não é um problema, já é algo superado, mas precisa ser ajustado, o que o São Paulo deve para os representantes. E o que me comentaram, o que eu ouvi ali na apuração, é que o São Paulo quer anunciar a renovação ou fechar a renovação do Alan Franco antes da volta do futebol brasileiro, antes do retorno aos gramados, que seria dia 12. Então, São Paulo aí, no máximo na próxima semana, para renovar com o Alan Franco, que seria uma excelente notícia. E detalhe importante, um último bastidor importante. Nessa última conversa, o São Paulo ouviu do Alan Franco o seguinte: fiquem tranquilos, eu quero ficar no São Paulo, mesmo ele já podendo assinar pré-contrato contra o time. Hora de falar sobre o São Paulo com boa notícia. Calma, não se trata de uma excelente notícia, você não vai sair soltando o rojão por aí, mas nos 2 primeiros meses desse ano, o Tricolor conseguiu reduzir em 3 milhões de reais a sua dívida total. Esse valor equivale a mais ou menos 0,2% de tudo que o São Paulo deve. Você vai lembrar que na virada do ano, o São Paulo havia ultrapassado os 900 milhões de reais de endividamento. Essa queda de 3 milhões de reais representa muito pouco, mas ao menos serve para mostrar que o Tricolor conseguiu estancar a sangria e deixou de fazer com que seus débitos aumentassem. Esse talvez seja o primeiro ponto. Durante o período de janeiro e fevereiro, que costumam ser 2 meses em que os clubes de futebol arrecadam menos, o São Paulo ainda conseguiu um superávit bem pequeno, de 157 mil reais. Só para completar, é importante dizer que o São Paulo nem fez muito alarde em cima de todos esses números, porque considerou todas as reduções bem discretas. A ideia, com a entrada do FIDIC e com a associação ao Marinax, é fazer com que o São Paulo consiga reduzir de forma significativa essa dívida superior a 900 milhões de reais. Só para completar, lembrar que o São Paulo estreia ou reestreia Hernan Crespo como seu treinador contra o Flamengo no Maracanã. Jogo que deve acontecer entre os dias 12 e 13 de julho. Então vamos comentar sobre essas últimas notícias do São Paulo. E o Tricolor segue os trabalhos com o comando de Hernan Crespo, o meia Oscar e o volante Marcos Antônio, recuperado de lesões, já treina normalmente com o restante do elenco. Já Lucas Moura e Ferreirinha começou a transição física e a expectativa é que os 4 jogadores estejam à disposição para o próximo jogo do Tricolor. A tendência é que o Crespo comece a utilizar o esquema com 3 zagueiros. E que nem eu já falei no vídeo de ontem, não faz muito sentido fixar um esquema apenas. Por exemplo, o Tricolor vai jogar fora de casa contra o Flamengo e o Bragantino. Aí faz muito sentido utilizar o esquema com 3 zagueiros. Mas depois jogando em casa contra o Atlético Paranaense, por exemplo, pela Copa do Brasil, aí não faz muito sentido utilizar um esquema com 3 zagueiros. Então, na minha visão, essa discussão de utilizar 3 zagueiros, sim ou não, faz sentido analisar jogo a jogo e não apenas um esquema fixo. E eu espero que o Crespo aproveite essa parada para o Mundial de Clubes e faça o Tricolor jogar melhor. Até porque com o Zubeldia no Brasileirão, em 12 jogos, o Tricolor venceu apenas 2 e está apenas 1 ponto à frente da zona de rebaixamento. Mesmo jogando em casa, empatou contra o último colocado do Sport e contra o Fortaleza. Perdeu para o Mirassol e para o Vasco da Gama. Então, quando eu vejo alguns comentaristas defendendo o Zubeldia, não faz nenhum sentido. Até porque, atravessando essa grave crise financeira, o São Paulo não pode começar a correr o risco de cair para uma 2ª divisão. O Zubeldia vivia dobrando o lateral direito
com Cédric Ferrarese, lateral esquerdo, com Enzo Dias e Wendel. Então o São Paulo era sim um time muito bagunçado. Quando alguns comentaristas falam que o tricolor trocou 6 por meia dúzia, a minha resposta é: se o Crespo fazer o simples, colocar lateral de lateral, zagueiro de zagueiro, atacante de atacante, já está excelente. Mas o dirigente também precisa fazer mais. Até porque, pela essa grave crise financeira que o clube atravessa, está vendendo jogadores da base muito abaixo do mercado para pagar suas contas, como o William Gomes, por exemplo, por apenas 9 milhões de euros, o Ângelo por apenas 5 milhões de euros e o Matheus Alves, 6 milhões de euros. E a gente vê o rival Palmeiras vendendo até zagueiro, o Vitor Reis, por mais de 200 milhões de reais. Por isso que eu discordo de alguns comentaristas que vêm criticando a futura parceria do São Paulo com o empresário grego Evangelos Marinakis, que deve investir na base do clube mais de 600 milhões de reais. Até porque, na minha visão, várias vendas que o tricolor já faz não fica com 100% dos valores. O Beraldo, por exemplo, o São Paulo ficou com apenas 60%. A coisa boa, né, galera, é que o tricolor com essa parceria deve triplicar suas vendas. Vai ter a melhor base do Brasil nos próximos anos e vários desses jogadores da base vai atuar no time de cima. E o tricolor tentou estender o empréstimo do zagueiro Juan com o Sassuolo, mas o clube queria apenas vender e por 27 milhões de reais. E não fazia nenhum sentido, atravessando essa grave crise financeira, o tricolor pagar quase 30 milhões de reais pelo um zagueiro. E com essa saída, o tricolor ligou o alerta pelo zagueiro Alan Franco, que tem contrato com o São Paulo apenas até o fim do ano e nesse mês já pode assinar um pré-contrato com outra equipe e sair de graça. Então eu espero que o tricolor consiga essa renovação, porque o Alan Franco, se não é o melhor, é um dos melhores zagueiros do São Paulo desse elenco. Então se você curtiu o vídeo, deixa seu like, se inscreva no canal e até a próxima!